Olá, meus queridos e amados irmãos internautas. Aqui quem vos fala é o presbítero William e estou aqui para trazer uma reflexão da parte de Deus para nossas vidas. Mas eu queria aqui estar cumprimentando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E antes de eu trazer essa reflexão aqui, eu gostaria já de estar pedindo a você que estará vendo esse vídeo, primeiro para que você assista esse vídeo até o final, pois o Senhor, Ele tem uma palavra para o teu coração. E também já aqui quero aproveitar para estar lhe pedindo para que você curta esse vídeo, para que você deixe esse like aí, para estar fortalecendo o meu canal, para que a plataforma do YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante, tá bom? Também desde já aproveita, se inscreve aí se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e compartilha também esse vídeo para que mais pessoas ela possa ser alcançada pela palavra de Deus. Amém? Meus amados e queridos irmãos, amigos, internautas, ouvintes da palavra de Deus, o texto, a mensagem, a reflexão da palavra de Deus que eu gostaria de deixar hoje aqui, se encontra lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, internautas, amigos, a palavra de Deus, ela nos fala que nós não devemos ou não podemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Se porventura alguém ama o mundo ou o que há no mundo, o amor do Pai, ou seja, Jesus Cristo, não está nele. E porque a palavra de Deus, ela diz que se alguém ama o mundo e aquilo que no mundo há, Jesus Cristo não está nele. Bem, porque a sua palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que nós, seres humanos, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não pode habitar em templo imundo. E por que isso? Porque a Bíblia diz que Deus é santo, que Jesus, ele é santo, que o Espírito Santo, como já está dizendo, ele também é santo. Então, para que o Espírito Santo de Deus ele possa habitar em nós, é preciso que o templo dele esteja limpo, esteja purificado. A Bíblia, ela nos diz que Deus é luz e que a luz, ela não se mistura com as trevas. Mais uma vez, nós encontramos na Bíblia Sagrada dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Porque há de a gente amar mais a um e desprezar o outro, ou se chegasse mais a um e se afastar do outro. A Bíblia Sagrada, ela também nos diz que não pode, de maneira nenhuma, de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água. Não pode uma fonte, ela jorrar água doce e água salgada. Mais uma vez, a Bíblia, ela nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque nós não podemos servir ao mundo e a Deus. Porque Deus é luz e a luz não se mistura com as trevas. Então, nós temos que decidir, nós temos que saber a quem é que nós queremos servir. Se a Deus ou se ao homem. Porque, meus irmãos, o que há no mundo, a concupiscência da carne, diz a Bíblia Sagrada, a concupiscência dos olhos, a inveja, a soberba, a mentira, a prostituição, o adultério, a bebedice, o vício das drogas, nada disso, meu irmão,
pertence a Deus, tudo isso pertence ao mundo. Mas nós vemos nos últimos dias que tem pessoas que se dizem servir a Deus, mas que ainda ama as coisas que estão no mundo ou que nele há. A gente vemos nos últimos tempos pessoas que querem ou que abrem sua boca, que dizem que servem a Deus, que servem a Jesus, mas que ainda não se libertaram das coisas do mundo, que ainda não deixaram para trás as coisas que no mundo há. A Bíblia, ela diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia, ela também diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então, como eu posso dizer que eu tive um encontro com Cristo Jesus? Como eu posso dizer que eu sirvo a Deus Jesus se em mim ainda habita as coisas do mundo? Se eu ainda estou praticando, fazendo, desejando aquilo que no mundo há? Certa vez, um doutor da lei, por nome de Nicodemos, foi ter com Jesus à noite, diz a Bíblia Sagrada. Este homem, chamado por nome de Nicodemos, ele era doutor da lei, ele era chefe da sinagoga. E ele, ouvindo a mensagem de Jesus Cristo, ele esperou chegar um certo momento à noite, que Jesus estivesse ali no seu canto, sem muito tumulto, sem muita aglomeração, e foi ter com Jesus. E logo Jesus disse a ele dizendo para Jesus, ele disse: mestre, bem sei que tu és filho de Deus, pois se não fosse, tu não fazias tais sinais. E ele foi logo dizendo para Nicodemos: Nicodemos, na verdade eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. E Nicodemos, mesmo sendo doutor da lei, mesmo sendo um homem muito estudado, ele ficou sem entender o que Jesus queria dizer com aquilo. E logo ele perguntou a Jesus: pode, porventura, um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus, olhando para ele, disse: Nicodemos, tu és doutor da lei e não sabe discernir nem as coisas espirituais. Na verdade, eu te digo que aquele, Nicodemos, que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então, meus irmãos, é necessário, ouvinte da palavra de Deus, amigos internautas, que aquele que confessar a Jesus com a sua boca e crer com o seu coração, é necessário que deixe uma vida de pecado, de mentira, de engano para trás, porque a Bíblia Sagrada, ela nos diz assim, certa vez Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Veja, meus irmãos queridos e amados, que Jesus, ele não obriga ninguém a lhe servir. Jesus, ele não obriga ninguém a lhe seguir, mas ele impõe uma determinada condições para o ser humano. Ele põe a determinadas condições seguinte, que se o ser humano deseja servir a ele, deseja seguir a ele, é necessário ele rejeitar a sua própria vontade, os seus próprios desejos, os seus próprios ânimos para servir a Deus. Ou seja, o homem, quando ele decide servir a Deus, é necessário que ele deixe para trás toda uma vida de engano, de mentira, de pecado. É necessário que ele deixe de satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, para começar a fazer a vontade de Deus. Nós vemos nesse texto, quando a Bíblia, Jesus dizendo que se alguém quer servir, quer seguir a ele, deve negar-se a si mesmo. Nós vemos, meus irmãos, que até então o homem, ele não tem nenhuma obrigação de servir a Deus. Ele não tem nenhuma aliança com Deus, ele não tem nenhum pacto com Deus. Apesar que a Bíblia, ela nos ensina que o homem, ele foi criado para servir a Deus na beleza da sua santidade, mas a Bíblia, ela nos diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, entrou também, fez-se separação de Deus com o homem. O homem, ele perdeu a aliança que ele tinha com Deus, ele perdeu a vida eterna, ele perdeu o direito da salvação. Mas Deus, a Bíblia diz que amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Deus deu uma nova oportunidade ao homem, de o homem ele se reconciliar novamente com Deus, de o homem ter direito novamente à vida eterna, ter direito à salvação. Mas, meus irmãos, a Bíblia ela nos diz que enquanto o homem ele não tem feito ou renovado a aliança com Deus, ele não tem nenhuma responsabilidade com Deus, nem com Jesus. Mas a partir do momento que ele abre a sua boca para anunciar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa agora a ter obrigação com Deus. Agora não pode ser mais de qualquer maneira, agora não pode ser de qualquer forma, agora não pode ser da maneira mais que ele vivia antes. Agora ele tem que passar a ter responsabilidade com Cristo Jesus. A Bíblia diz, como eu já falei aqui antes, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que o homem ele reata a aliança com Deus, ele passa a ser uma nova criatura e ele tem agora obrigação de servir a Deus com sinceridade diante da humanidade, porque o homem agora ele passa a representar a Jesus Cristo aqui na terra. Ele passa agora a ser um representante de Jesus. Então, para que o homem ele possa novamente se reconciliar com Deus, é necessário que ele deixe de amar o mundo e o que no mundo há. É necessário que ele agora passe a fazer a vontade de Deus, a exercitar as ordenâncias de Deus, porque a desobediência é um pecado que leva à morte. Então, se você quer obter salvação, então está na hora de você começar a obedecer à vontade de Deus. Está na hora de você começar a fazer a vontade de Deus. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ou você ama Cristo, ou você ama o mundo. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do mundo. Porque aquele que diz, que chama Senhor, Senhor, e não fizer a vontade dele, não herdará o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fica tão somente na paz do Senhor Jesus. Ativa aí o sininho de notificação, tá bom? Se inscreve aí no meu canal para toda vez que eu estiver fazendo vídeo aqui, chegue a notificação para você. E compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que mais pessoas estão necessitando de ouvir esta palavra da parte do Senhor. Amém? Deus te abençoe.